Sejam bem-vindos a mais um episódio de uma breve história da psicologia. Neste vídeo abordarei o estruturalismo. De uma forma bem resumida, a história do estruturalismo começou em 1704, quando o filósofo alemão Gottfried Leibniz discute as pequenas percepções em seus Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. Em 1869, o filósofo alemão Eduard von Hartmann publicou seu amplamente lido Filosofia do Inconsciente. Depois, em 1895, Sigmund Freud e Joseph Breuer publicam estudos sobre a histeria, apresentando a psicanálise e sua teoria do inconsciente. Em 1912, Carl Jung escreve a Psicologia do Inconsciente, sugerindo que todas as pessoas têm um coletivo culturalmente específico inconsciente. De uma forma bem resumida, o estruturalismo funciona da seguinte forma: experiências e sensações combinam e formam ideias. Se elas forem similares, elas coexistem e combinam. Se elas não forem similares, elas resistem uma à outra e se tornam forças em conflito. Em seguida, uma ideia se torna favorita em relação à outra. A ideia favorita permanece no consciente. A ideia que não é favorita vai para o inconsciente. Johann Herbart foi um filósofo alemão que queria investigar como a mente funcionava, em particular como funcionava o gerenciamento de ideias ou conceitos. Dado que cada um de nós tem um grande número de ideias ao longo de nossa vida, como não nos tornamos cada vez mais confusos? Ele se questionava. Pareceu a Herbart que a mente devia usar algum tipo de sistema de diferenciação e armazenamento de ideias. Ele também levava em conta o fato de que, embora as ideias existam para sempre, pois ele acreditava que as ideias duravam para sempre, algumas parecem existir além de nossa consciência. O filósofo alemão do século XVIII, Gottfried Leibniz, foi o primeiro a explorar a existência de ideias além da consciência, chamando-as de pequenas percepções. Como exemplo, ele destacou que muitas vezes nos lembramos de ter percebido algo, como o detalhe em uma cena, mesmo que não estejamos cientes de perceber isso naquele momento. Isso significa que percebemos as coisas e as armazenamos na memória, apesar do fato de não termos consciência de fazê-lo. Segundo Herbart, as ideias são formadas pelas combinações dos sentidos. O termo que ele usou para isso foi Vorstellung. Abrange pensamentos, imagens mentais e até estados emocionais. Estes compõem todo o conteúdo da mente, e Herbart não os via como estáticos, mas elementos dinâmicos, capazes de se mover e interagir uns com os outros. As ideias, disse ele, podem repelir ou atrair e combinar com outras ideias ou sentimentos, como se fossem ímãs. Ideias semelhantes como a cor e tom atraem-se e combinam para formar uma ideia mais complexa. No entanto, se duas ideias são diferentes, elas podem continuar a existir sem associação. Isso faz com que elas enfraqueçam com o tempo, de modo que eventualmente venham a afundar abaixo do limiar de consciência. Se duas ideias contradizem-se diretamente, ocorre resistência e conceitos tornam-se forças quando resistem um ao outro. Eles se repelem com uma energia que impulsiona um deles para além da consciência, em um lugar que Herbart se referiu como, um estado de tendência, e nós agora o conhecemos como o inconsciente. Herbart viu o inconsciente simplesmente como uma espécie de local de armazenamento para ideias fracas ou opostas. Ao postular uma consciência de duas partes dividida por um limiar distinto, ele estava tentando fornecer uma solução estrutural para a gestão de ideias de forma saudável. Mais tarde, Sigmund Freud entendeu este mecanismo de uma outra forma. Ele combinou os conceitos de Herbart com suas próprias teorias de impulsos inconscientes para formar a base do que viria a ser a psicanálise. Johann Friedrich Herbart nasceu em Oldenburgo, na Alemanha. Teve sua mãe como professora até os 12 anos e depois frequentou uma escola local antes de entrar na Universidade de Iena para estudar filosofia. Ele passou 3 anos como professor particular antes de conseguir seu doutorado na Universidade de Göttingen, onde lecionou filosofia. Em 1809, Herbart recebeu a cadeira de filosofia de Immanuel Kant em Königsberg, onde o rei prussiano e sua corte estavam exilados devido à guerra iniciada por Napoleão. Em 1833, ele retornou para a Universidade de Göttingen após disputas com o governo prussiano e permaneceu lá como professor de filosofia até sua morte de um acidente vascular cerebral aos 65 anos. Seus principais trabalhos foram, em 1808, Filosofia Geral Prática,
Em 1816, livro-texto em Psicologia, e em 1824, Psicologia como Ciência. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.